Você comentou com a gente que você começou no humor, produziu conteúdo com humor. E hoje tá... Mescla um pouco, né? Tem um pouco de humor no tem que ter um pouco de humor. Tem que ser divertido. Em toda área você tem que ser um pouco divertido, porque senão, né? Você assistiu uma teleaula... Em que momento, assim, você mudou para o ramo da ciência? Que hora que eu mudei? Primeiro que eu sempre fui muito, muito interessado pela ciência desde jovem. Eu desmontava eletrônico desde sempre. Eu pegava micro-ondas, desmontava para fazer gerador de energia. Eu mexia com placa de circuito. Eu mexia com programação, criação de site. Eu ficava misturando um monte de produto de limpeza. Nunca faça isso, só para deixar claro, você pode morrer. Então eu sempre tive essa paixão pela ciência. Só que eu também tinha muita paixão por falar com o público. E o que eu botei na minha cabeça numa época é que eu queria fazer isso na forma de comédia. Porque eu gosto de duas coisas. Eu gosto de ensinar uma pessoa, fazer com que a pessoa se interesse por um conteúdo, mas também ao mesmo tempo fazer com que a pessoa se divirta. Então eu tentei na comédia, acabou dando mais ou menos assim, mas não deu muito certo. Daí eu simplesmente comecei a postar vídeo só por postar mesmo, era tipo só pra distrair a cabeça, e comecei a ensinar ciência e acabou vingando. E hoje, você já se considera uma pessoa que se sustenta com o teu trabalho de influencer? Ou você ainda tem alguma outra atividade? Hoje eu diria que eu me sustento, mas demorou bastante tempo até isso acontecer. Eu passei, mais de 3 anos sem ganhar 1 centavo na internet. E isso tendo mais de 100 mil seguidores, assim, porque eu comecei no TikTok. Eu já tinha mais de 100, 200 mil antes de começar a ganhar alguma coisa, que daí lançaram monetização. Tentei no YouTube por muito tempo, que o YouTube que dá a maior parte do dinheiro. Só que eu não fui muito bem sucedido lá. Pelo menos por enquanto. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo, né? Nunca pode desistir. Então... No começo foi muito difícil, só que daí eu comecei a ganhar o dinheiro e tal, comecei a planejar. Hoje em dia já tô começando a fechar contrato e publicidade melhor, então decidi me mudar pra cá pra cair de cabeça, né? Ah, sim. Hoje, me corrija se eu estiver errado, você tem mais de 350 mil seguidores no TikTok e quase 400 mil no Instagram. Isso. No começo, você chegou a algum momento da tua vida e você falou assim, vou desistir. Ou isso era só um hobby que se tornou muito certo, que deu muito certo pra você? No começo eu tratava praticamente como uma obsessão. Boa parte por conta de eu ser autista também, que tem todo o negócio de hiperfoco. Depois acho que seria interessante falar. Mas no começo eu tratava isso muito como do tipo, é isso que eu tenho que fazer ou não vai ser nada. Porque eu nunca me adaptei em profissão de CLT. Pode parecer vagabundagem. Pode parecer vagabundo. O cara vai querer fazer conteúdo na internet, é vagabundo. Não. Eu trabalhei em muita coisa. Inclusive, já trabalhei por anos como pizzaiolo, caixa, garçom, operário de fábrica, assistente de costura, um monte de coisa. A questão é que eu nunca me adaptava naquele ambiente, eu não gostava de ficar naquele lugar. E daí eu via na internet como se fosse uma fuga, porque era uma coisa que eu me sentia confortável em fazer. Hoje em dia... acho que é só pegar o celular, gravar um vídeo, postar. Só que tem vezes que eu vou desde que eu acordo, que eu fico planejando coisa, até às 5 da manhã, na hora que eu vou dormir. Planejando, fazendo um monte de coisa, gravando vídeo, gravando pra outro dia e tal, que às vezes, que hoje, por exemplo, eu vou ter que sair, amanhã eu não vou poder gravar, ter que adiantar os de hoje. Assim. E você comentou que você tem uma agência que administra um pouco a tua carreira, e eu queria saber se existe uma cobrança, como se fosse o teu chefe, sabe? Você tem que produzir tal conteúdo, tem que publicar tal horário. Queria saber se tem essa pressão, ou se é tranquilo, se é espontâneo, se faz na hora que tu quiser, quando você quiser. Olha, é difícil dar uma resposta certa, porque da mesmo jeito que existe empresa onde você vai trabalhar de carteira assinada boa, que o chefe é supimpa, existe empresa onde você vai passar o inferno na terra. Eu dei sorte de ter uma agência que é muito compreensiva. Ele cobra, assim, e tal, mas é mais porque eu sei que ele tem estratégia, ele sabe que aquilo vai ser o melhor, ele dá o meu agente e tal, ele dá umas ideias que vai ser bom e tal, ele sempre pergunta a minha opinião, pergunta como é que eu tô, se eu tô bem da cabeça pra gravar, fazer um projeto e tal, então eu dei sorte de cair com uma agência muito boa. E já pegando esse gancho de agência...
Passa uma informação pra nós aqui. É real esse negócio de ter um horário pra postar as coisas, porque vai dar mais visualização, mais resultado? Se tem alguma coisinha pra colocar na thumbnail ali que dá mais engajamento? Ou se é um humor mais qualificado? Como que posso... Hoje, como a gente tá começando também nessa área ali de Reels e tudo mais, TikTok... A gente precisa dessa dica. E isso existe de verdade ou é só um mito? Existe e não existe ao mesmo tempo. Parece complicado, mas é o seguinte: não existe fórmula mágica e não existe horário certo pra postar, porque dependendo do teu público vai mudar. Tem gente que o horário de pico geralmente em todas as redes sociais é entre meio-dia e final da tarde, que é o momento que as pessoas estão mais em casa. Tipo, lives mesmo estouram lá pelas 9 da noite. Por quê? Porque o povo tá jantando e gosta de assistir alguma coisinha enquanto lá. Mas no começo, tipo, ficar postando só naqueles horários específicos só funciona bem quando você tá começando, que daí você garante que você vai pegar uma atração. Depois que você já começa a crescer, não faz diferença. Já cansei de contar quantas vezes eu postei vídeo 3, 4 da manhã e ainda assim foi bom. Existe um mito do TikTok, não sei se você ouviu falar dos 200 views, né? A prisão dos 200 visualização é real? É real? É real? Explica pra gente o que é isso aí. Que eu não... O TikTok, ele te dá a famosa prisão, né, das 200 views. Ele acha que o teu conteúdo é ruim, que você tá usando bot, que você tá infringindo as regras e tal, mas ao invés de ele te dar um aviso e falar que você tá fazendo caca, ou assim, ele simplesmente te bota nessa prisão aí. Porque daí, se você for um bot ou alguma coisa assim, geralmente para ali. Agora, se você continuar criando conteúdo de forma constante, o TikTok meio que detecta. Peraí, esse cara tá realmente sério aqui, vamos deixar ele passar. Ou seja, é mais como se fosse um pouquinho de chega pra lá, mas ele te deixa crescer de novo. Existe mesmo, então? Hã? Isso aí existe mesmo, então? Existe. E a prisão de 0 visualização também. Você já chegou a passar por isso também? Já. Olha só. Trabalhar com grandes marcas, publicidade, como é que começa? Como é que eles chegam em você? A gente tem uma visão que as grandes marcas são homens engravatados que chegam com uma pasta, com um contrato e... Que nada, eles se assemelham muito mais aos teus amigos da quinta série. Porque o primeiro comercial que eu fiz pra uma empresa grande não foi nem no meu perfil e tal, foi num perfil anônimo que eu tinha no Twitter, mas que é bem famosão, inclusive eu não sei se eu conto. Enfim, mas lá naquele perfil eu também ensinava coisas, só que xingando, mas xingava pra caramba, tipo, mais uma forma de comédia. E chegou, eu fiz uma publicidade pro Burger King. Eles queriam divulgar um negócio do novo combo lá, que saiu o filme do Jurassic World, e eles queriam que eu divulgasse do meu jeito. Eles queriam que eu xingasse no texto, e eu fui lá, mandei lá antes lá pros caras, os caras responderam com o áudio se mijando de rir. Então é assim, porque geralmente não é empresa grande que te contrata diretamente. A empresa grande, tipo Burger King, McDonald's, sei lá, eles contratam uma agência de publicidade, dão a verba pra essa agência e a agência contrata os influenciadores, ou seja, é tudo uma intermediação.